E aí pessoal, a luz de gestão eletrônica do teu carro está acesa? Então vem comigo que é o assunto desse vídeo aqui. Olá pessoal, eu sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional e hoje, mais uma vez, nós vamos abordar um assunto muito relevante, muito interessante para você que é mecânico, dono de carro, entusiasta, que é a luz de gestão eletrônica acesa. Nós temos o vídeo 1, ok? Nós temos o vídeo 1, o vídeo fez muito sucesso aí, milhares de visualizações, muito comentário positivo, muita coisa legal sobre aquele vídeo. E aí, com o tempo, nós percebemos que tinha outros pontos que nós poderíamos abordar e é justamente que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Nós vamos abordar como se fosse uma continuaçãozinha sobre luz de gestão eletrônica acesa. Então, se você não assistiu o vídeo 1, assista. Não precisa assistir justamente na sequência, precisa sair daqui e voltar lá no outro vídeo, tá? Porque eles não é na verdade uma continuação. Então dá para você assistir esse vídeo, entender e depois ir no outro, ou você pode começar pelo outro ou revisar o outro se você já assistiu e assistir esse aqui novamente, vai ser muito bacana para você. Legal? Isso aqui é um apanhado de situação real, ok, pessoal? De situação real. Ou seja, são coisas da oficina, são coisas colhidas no dia a dia da oficina, por isso é tão importante, por isso é tão relevante para você. Então, sem mais delongas, não vamos ficar perdendo tempo nessa conversa aqui não, vamos direto aqui para os pontos que você deve observar, pontos que fazem a luz de gestão eletrônica acender, ok? E tem alguns que são muito simplesinho, muito bobinho, que você pode resolver você mesmo aí na tua casa, sem equipamento sofisticado, sem nada, ok? Porque essa é a nossa função aqui, é ajudar você a desenvolver o teu trabalho cada vez melhor, você proprietário do carro também ter sucesso aí com o teu carro. Então vem comigo. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, porque teve vários comentários lá no outro vídeo, e o pessoal falando disso daí, e aí eu quero abordar aqui para vocês. Veículo flex. Então, você tem um veículo flex, você está rodando com etanol, você colocou etanol no teu carro, que é o veículo flex. Então, dependendo do modelo de carro, na verdade a grande maioria isso vai acontecer, tem carro que não acontece, tá? Mas isso é válido para a grande maioria. Se você não colocar gasolina no reservatório de gasolina quando você estiver rodando com etanol, a luz de gestão eletrônica pode acender. Tem muitos modelos de carro que fazem isso, principalmente toda a linha de Volkswagen, principalmente aqueles que têm o sistema de aquecimento ali na válvula ejetora, né? Nas válvulas ejetora e no tubo de distribuição de combustível, que o pessoal chama de flauta, né? Porque tem esse sistema que tem um aquecimento, então ele não tem reservatório, então ok, não tem necessidade, até porque não existe reservatório. Mas os demais modelos Volkswagen que ele tem um reservatório de gasolina para partida a frio, então se você estiver com etanol no tanque e não tiver gasolina ali, vai acender a luz de gestão eletrônica. Então antes de você correr, se desesperar, se você está rodando com etanol, dá uma olhadinha lá como é que está o nível de gasolina, que o defeito pode ser simplesmente esse. É só completar e tá resolvido aí a tua dor de cabeça, beleza? Acontece muito, mas não é só Volkswagen não, outras linhas também acontece. Então, como a maioria vai acontecer isso, fica de olho que pode estar acontecendo isso no teu carro, ok? Então esse é o primeiro ponto aí bastante importante. Outra questão muito relevante, né, muito importante aí, quando a gente fala em relação à luz de gestão eletrônica acesa também. Outro fato é que pode acontecer com uma certa frequência, tá, pessoal? Isso não é para todos os veículos também. Mas tem carro que você está dirigindo o carro, por exemplo, aí numa estrada, você de repente pega uma chuva ou você passa numa poça d'água mais profunda, alguma coisa do tipo, e molha ali o escapamento do carro. Molha o sensor de oxigênio, também conhecido como sonda lambda. Molhou ele vai cair a temperatura, a luz de gestão eletrônica acende. Aí pode acontecer de duas formas diferentes. Ela pode acender, ficar alguns segundos, alguns minutos acesa e na sequência apagar, ou ela pode acender e permanecer acesa e só apagar quando você desligar o carro e ligar ele novamente, aí ela vem apagar, ok? Por que isso acontece? Rapidamente aqui, porque ela trabalha aquecida, ela trabalha acima de 300, 350 graus Celsius para ela poder fazer o trabalho dela. Então, inicialmente, ela é aquecida, vai ter um sistema de aquecimento nela, uma resistência elétrica que vai fazer ela aquecer rapidamente, mas depois que ela está aquecida, os próprios gases do escapamento mantêm ela quente. Aí se você passa numa poça d'água e consegue molhar ela, é de difícil acesso para molhar, mas pode acontecer, dependendo do caso, somente na linha GM, né, acontece, é bem comum isso na linha Onix, desde os primeiros modelos até os modelos atuais, pode acontecer com maior facilidade. Então molha o sensor de oxigênio, a temperatura cai, ela para de emitir sinal para a gestão eletrônica reconhece esse problema e acende a luz de injeção. Aí, como eu falei para vocês, tem caso que ela vai acender, depois de alguns minutos ela apaga, tem caso que ela vai acender
e aí na próxima não vai apagar, mas a próxima vez você desligou o carro, ligou, ela volta a apagar. Por que eu estou dando essa dica mesmo que ela vai apagar? Porque às vezes ela acende aí no teu carro e aí você fica super preocupado. Poxa, acendeu, apagou, né? Mas aconteceu um defeito, será que aconteceu no meu carro? Será que preciso levar no mecânico? Será que vai ficar caro? E às vezes nesse medo teu, eu quero te tranquilizar em relação a isso daí. Porque muitas vezes ela só acendeu, apagou na sequência, como eu já falei no vídeo anterior, pessoal, não é maiores preocupações não, tá? Então pode acontecer em todas as linhas de veículo, todos os modelos de veículo, claro que vai depender da profundidade dessa poça d'água, vai depender da velocidade com que você passa nela, então tem alguns fatores aí que vão influenciar, mas pode sim acontecer. Então você pegou chuva, passou em poça d'água, a luz de gestão eletrônica acendeu, apagou depois, pessoal, não precisa ficar preocupado, precisa perder noite de sono com isso daí não, beleza? Também é um defeito bastante comum, alguns carros mais, alguns carros menos também, ok? Outra questão bastante que é bem comum aí acontecer no dia a dia, o carro descarregar a bateria totalmente. E aí pode ser várias situações. A bateria já está ruim, aí você vai dar uma partida mais longa, a bateria descarrega. Pode ser um veículo que ficou muito tempo parado ali, meses parado, você vai dar partida, a bateria já está meio descarregada porque ela ficou parada, aí a partida demora, o carro não entra em funcionamento. Pode ser que você ficou ouvindo o som aí com o teu carro, deixou a bateria do carro descarregar, você foi fazer uma carga auxiliar no outro carro, enfim, esqueceu um farol aceso, um monte de situação, descarregou a bateria do carro. Tem carro que quando você for lá, trocou a bateria, deu uma carga, fez uma carga auxiliar, pode acontecer dele mudar o AF. O que é AF? É o reconhecimento de combustível. Então, o sistema de gestão eletrônica tem um sistema para reconhecer qual tipo de combustível está no tanque ou qual que é a mistura de combustível que está lá no tanque. Então, dependendo da situação, o que vai acontecer? Você está lá rodando, por exemplo, com etanol, você deixou de descarregar a bateria 100%, ele vai perder essa configuração e vai para a configuração original de gasolina, e aí o carro não vai pegar, ou vai pegar e vai ficar falhando, luz de gestão eletrônica acesa, vai te dar um monte de dor de cabeça. Ou o contrário também, né? Tá com gasolina, você deixou de descarregar a bateria, ele vai mudar o AF para o etanol, ou vai mudar o AF para o intermediário, você acaba tendo problemas. Nesse caso específico, se mudou o AF, você consegue consertar somente, você consegue somente saber se é isso o problema, ou você consegue consertar isso somente com scanner. Então você precisa de um scanner para poder mudar o AF, tá bom? Então daria até para você mudar o combustível, mas aí você não vai nem conseguir reconhecer o que ele está entendendo que tem lá no tanque do teu carro, ok? Tem algumas pessoas que forçam a partida, você força a partida, faz o carro pegar, demora um pouco, né? Mas ele pega e depois que ele pegou, se você rodar ali algum tempo também, ele pode acontecer dele voltar para a configuração original, mas dá um pouquinho de dor de cabeça. Então tome cuidado, não deixe a bateria do carro descarregar totalmente, tá bom? Então isso daqui, já pegamos algumas boas dicas aí também, tá bom? Bom, pessoal, um também interessante, que esse daqui é o contrário, tá? Então a gente tem falado bastante, tanto no outro vídeo quanto nesse vídeo, na situação de quando alguma coisa externa ali pode influenciar na luz de gestão eletrônica. Mas agora a gente vai ver um contrário. Por exemplo, Fiat Toro e outros veículos também, tá? Mas o caso que nós pegamos aqui na oficina foi uma Fiat Toro. Esse carro, ele chegou na oficina com a reclamação do cliente que o câmbio dele, o câmbio automático, tinha entrado em modo emergência. Ou seja, quando um câmbio automático entra em modo emergência, ele vai pegar uma marcha intermediária, tá? Aí depende, tem carro que ele vai pegar a terceira marcha, a quarta marcha, mas é uma marcha intermediária e vai ficar fixo naquela marcha, ele não vai trocar de marcha, certo? Ele vai acender lá no painel a luz de emergência do câmbio, anomalia no sistema de câmbio automático, no sistema de transmissão, e aí você precisa buscar um mecânico, ok? O que aconteceu? O carro chegou aqui com essa luz acesa, com essa reclamação, o câmbio travado em uma única marcha. Porém, na investigação descobriu-se que o problema não era no câmbio, o problema era na injeção eletrônica do carro. O carro tinha um problema na injeção eletrônica, na verdade ele estava com um problema lá na lubrificação, na pressão de óleo no comando de válvula, o comando ele não variava, então o sistema de gestão eletrônica reconheceu que não tinha variação do comando, acendeu a luz de gestão eletrônica. Acendeu a luz, entrou no modo emergência, sistema de gestão eletrônica, o que causou o câmbio entrar no modo emergência também. Por isso, você que é mecânico, por isso que você é dono do carro, se for levar um carro no mecânico, ou se você tem um scanner na tua casa, por isso que é tão importante o teste global, ok? Uma das funções, quando a gente vai analisar sem defeito presente no carro, nós podemos ir direto no sistema, a gente pode entrar direto no câmbio automático, pode entrar direto na gestão eletrônica,
ele pode entrar direto no ABS, no airbag. No entanto, existe o teste global, que você vai testar todos os sistemas de uma vez só. Você vai verificar sistema por sistema. É um pouquinho demorado, às vezes demora alguns minutos para poder fazer isso. E ele vai te dar ali uma análise de todos os sistemas. Isso é muito importante. Por quê, pessoal? Nós temos o sistema hoje eletrônico embarcado, é um sistema global. Então a injeção eletrônica se comunica com a ABS, com o airbag, com o painel do carro, com som, com acessório, com vidro elétrico, tudo se comunica. Então muitas vezes um defeito em um ponto do veículo pode ocasionar um defeito aparente em outro carro. Vou citar um outro exemplo para vocês, bastante comum em BMW. Em outros veículos também, principalmente veículos super esportivos, isso acontece muito, tá? Mas BMW, aqui dos carros mais próximos aí, os carros mais cotidianos, BMW acontece bastante. Se der problema no ABS do veículo, ele corta a potência do motor, ok? Deu problema no ABS, no freio lá do carro, né, no antitravamento do carro, ele vai limitar a velocidade, vai limitar a potência do motor do veículo, depende do modelo de carro. Então, dependendo do modelo, vai chegar ali 100 por hora e não passa daquela velocidade. Quando é um veículo de mais esportivo, com mais potência no motor, ele vai limitar a potência do motor. Aí você acha que esse problema está no motor do carro, na injeção eletrônica, mas na verdade está no sistema de freios ABS. Por que isso? O negócio é inteligente. Não vai pensar, mas é burro, que não já se viu. Não, é inteligente. Por quê? O carro, os engenheiros, eles entenderam que a segurança do veículo depende do freio ABS funcionando corretamente. Então, eles sabem que se o freio ABS não está funcionando corretamente e o dono do carro, o motorista, ele atingir uma velocidade muito elevada, acelerar muito o carro, ele está correndo muito mais risco, é muito mais perigoso do que esse sistema estivesse funcionando. Então, para poder preservar a vida, a integridade do veículo, mas principalmente a integridade do piloto, ali, do motorista e pessoas dentro do carro, até mesmo fora dele, então eles preferem tirar a potência do carro. Inclusive, isso acontece com motos também, inclusive a moto BMW acontece bastante isso. Controle de tração também pode acontecer isso daí. Deu problema de controle de tração, o sistema global ali, de gerenciamento global, o sistema eletrônico, ele pode tirar a potência do motor ou limitar a velocidade do veículo por questões de segurança. Então fica atento aí, faça teste global, principalmente nesses defeitos estranhos. Beleza? Principalmente você, meu amigo mecânico. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa é a continuação do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e não é inscrito no canal aqui, já se inscreva agora mesmo. Assina o sininho de notificação, manda para os teus amigos. Se você não assistiu o vídeo 1 ainda, vai lá e assiste, que também é um vídeo muito bacana, até um pouquinho mais comprido que esse daqui, mais global, você vai gostar bastante também. Pessoal, e também se você tem alguma dica de vídeo, coloque aqui, que assim que possível a gente grava para você. Pessoal, muito obrigado por ter chegado até aqui com a gente, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.